um, um des- um descontrole intestinal, ele não tem como ir na farmácia e comprar um remédio. Ele vai no mato e ele encontra o que ele precisa. Entendeu? Então, isso tudo é uma conexão que eles têm. Eles veem o mundo espiritual, eles pressentem antes da pessoa passar mal, eles já vão lá para socorrer quando o cachorro tem um treino para isso. Por que eles conseguem? Por conta da energia da pessoa que muda. A pessoa já começa. Você já aconteceu, você está conversando com a pessoa começa a fazer isso aqui, ó. Aí você, já quem está ligado, já vai perceber que aquela pessoa, os olhos, a energia da pessoa muda antes de passar mal, dependendo do mal que a pessoa está passando. Os animais, eles sentem muito antes. Nem a pessoa sabe que ela vai passar mal, porque ela não tem essa conexão, a conexão está desativada, né? Tá comprometida. Então, o que acontece? O animal, a pessoa está ali, ó, lavando louça, o animal já vem para perto. A pessoa está ali lavando louça normalmente. Ela não percebe, meu Ricardo, que a própria pessoa que vai passar mal, ela não sabe que ela vai passar mal. O cachorro já vem para o lado. Porque o cachorro ele já sentiu a energia que emana da pessoa, é energia vital que se fala, né? Energia de vida, energia vital. O nome já diz, energia vital, energia, ou seja, emana. Então, nós seres humanos éramos para estar muito conectados com essas questões, muito conectados. Era para a gente sentir, pressentir. Todo mundo tem, irmãos. Deus é perfeito. Você pode não ter faculdade, você pode não ter estudo, você pode não ter nenhuma formação, não ter nenhum diploma, mas dentro de você está cheio de faculdade que Deus deu. Porque senão, Deus seria injusto. Eu tenho formações, você não tem, então eu sou melhor do que você. Eu tenho formações, eu tenho diplomas, eu tenho cursos, eu tenho uma série de estudos, você não tem nada, não teve a oportunidade que eu tive. Então, você vai ser um ser humano menor que eu? Não. O mesmo Deus que me criou é o mesmo Deus que te criou, só que aí ele fez algo assim extraordinário. E isso tem a ver com Apocalipse, tá? É extraordinário. Ele colocou todo mundo em pé de igualdade. Todos nós temos faculdades dentro de nós. Eu já ensinei isso em outros estudos e em pregações eu já citei, por isso que é importante estar ligado em tudo. Uma das faculdades é o pensamento. Eu tenho o poder de pensar, você também tem o poder de pensar. E o pensamento é uma faculdade. Através do pensamento, você adquire, conquista muitas coisas. A intuição é uma faculdade. Eu tenho intuição, você também tem intuição. Vai depender muito da conexão que cada um busca diante de Deus, das questões espirituais. Cada um tem uma intuição mais forte que a outra. Mas todo mundo tem intuição. Reflexo. Se eu Ei, se eu tacar uma bolinha ali, ela vai piscar o olho. Se eu fizer assim, perto de você, você vai piscar o olho. Reflexo. Todo ser humano tem o reflexo, a não ser que a pessoa nasceu com alguma deficiência, e aí não tem muito a ver com Deus, a não ser que ele permitiu ali, mas aí é coisas de antepassados, e aí é uma outra história. Mas o que eu quero que você entenda é que, normalmente, todos nós temos sensibilidades. Essas sensibilidades são faculdades que Deus dá para a gente ter percepção das coisas, né? Reflexo, intuição, tem faculdades mais elevadas como premonição. Todo ser humano tem premonição, uns mais, outros menos. Mas a gente vê no filme premonição para coisa ruim, premonição terror. Não é sobre isso. É uma premonição. Você tem a capacidade de prever algumas coisas. Não é porque você vê o futuro, é porque a nossa energia sente. A nossa energia sente, a gente percebe. Já aconteceu de você entrar num ambiente, você ficar com a sensação de que alguma coisa vai acontecer de ruim e aquilo vai lá e acontece? É a sua premonição. Não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com santo, nem demônio. Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Tudo que Deus tem, nós temos. A diferença é que houve um rompimento muito grande. Adão e Eva, meus irmãos, eles eram extremamente espirituais nesse sentido. Não é espiritual de dar glória a Deus, aleluia, não. Porque, olha só, nós somos corpo, alma e espírito, tá? Corpo, para você sentir os cinco sentidos, né?
Tocar aqui é com o meu corpo que eu toco aqui, tá? O meu espírito é o que me conecta com o que é espiritual. Ou seja, com Deus, com as coisas espirituais. E aí é no espírito que a gente sente essas coisas, tá? Então, vamos lá. Se todo mundo tem um espírito, o nome já diz, né? Espírito espiritual. É um espírito, ele é espiritual, não é carnal, ele é espiritual. É esse espírito que sente as coisas. Só que como a gente está com a capa de carne, estamos super aqui dentro de um ambiente. Por exemplo, você está conseguindo sentir o sereno em você? Por quê? Se a gente for ali fora, a gente sente sereno, porque a nossa pele vai sentir a frieza. Aqui dentro a gente já não sente. Você está entendendo como é que corta a conexão? É sobre isso. Nós temos, eu já falei aqui, as semelhanças, né? A sua pele é semelhante a uma folha. À medida que ela vai ficando mais de idade, a gente vai enrugando, e você tirar uma foto, você vai ver que é semelhante a uma folha seca. Eu mostrei uma foto aqui, uma folha seca. Fica igualzinho. E aquela senhorinha que fica com aquilo bem manchadinho, fica muito igual a uma folha seca. Todo o seu corpo, todas as partes do seu corpo, você encontra na natureza. E eu não vou nem falar sobre isso para não assustar vocês. A irmã fez assim, ó. Como assim? Mas eu não vou falar isso não, porque senão vocês vão ficar loucos. Entendeu? Mas cada parte do seu corpo tem lá na natureza. Se você pegar cada fruta, legumes, hortaliças, flor, você vai encontrar parte do seu corpo nela. Há uma conexão de tudo. Pastor, o que isso tem a ver com o Apocalipse? Vamos chegar lá. Esses lugares vazios, se vocês que estão aqui buscando, a irmã Daniela que tem vindo, né, assiduamente às quartas-feiras, se assustou com essa pequena informação, eu vou te dar. Você mereceu receber a resposta. Todos que estão aqui. Escuta isso, né? O irmão também quer, não quer, irmão? Quer entender isso? O irmão está batendo quanto de idade? Irmão Ronaldo está com 61. Sabia dessa que eu te falei? Se eu mandar você vir aqui explicar, tu vai explicar? Fala a verdade, hein? Sim, 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 sim. Sim. Ah, tá ligado. Peraí, fala no microfone, senão os irmãos que vão assistir depois, os privilegiados, vai. A paz. Vê aí se tá ligado, irmão. A paz, irmãos. Amém. Então, em relação às semelhanças, né, do corpo humano para as coisas que estão lá fora da natureza, Sim, né? Eu lembro que em outros estudos o senhor falou a respeito dos nossos pés, a sim. semelhança com as raízes das árvores, Uhum. né? Inclusive, na época eu até mencionei, né, que, por exemplo, os nossos pés são a estrutura do nosso caminhar. No caso da árvore, né, as raízes buscam aquilo, né, que a árvore precisa, né, que é a água para que se transforme na seiva, para que ela Dê possa fruto, né? Dê todo o sobreviver. processo. Então, E exatamente são os isso. nossos pés que nos levam no caminho de buscar Sim, o conhecimento. sim, Vocês estão entendendo a semelhança em todos os sentidos? sim. Oi? Alimento da alma, exatamente, para florescer e frutificar. E aí, vou um pouco mais além, hein? Vou aprofundar mais. Não só isso, mas a semelhança também. Aí é que é assustador. Você vê pedaços do seu corpo na natureza. A nozes é o cérebro. É o cérebro. Se você corta uma cenoura, ela vai ter a íris de um olho. Mas é a íris mesmo. Inclusive, e aí vai um mistério mais além, porque cada fruta, cada legume, cada hortaliça que tem o formato é para aquele órgão. Lembra desde pequeno a gente fala, cenoura é boa para vista. As minha mãe falava para vista, para os olhos. E a cenoura, ela é, tá? Sim. E outro detalhe, pastor, antes dela se tornar uma árvore, ela foi uma semente. Assim somos nós. Que isso, o irmão já está indo para a filosofia. Pera aí, irmão, volta. O irmão já está filosofando, tá certíssimo. Agora, a tangerina, o morango, eu não vou falar com o que parece.
Peguem uma tangerina. A tangerina está aqui, você descasca ela toda. Depois você vai pegar 2 bandas da tangerina. Entendeu? Olha bem para ela. Depois você abre as 2 bandas da tangerina. E você vai entender. Vamos à frente. O morango. Se você cortar o morango ao meio, vocês já viram isso? Corte o morango ao meio. E olhe bem para o meio do morango. Hã? Não, nem imagina, né? Nem imagine. O irmão, a flor, orquídea. Olhe bem para a orquídea, depois desse ensinamento. Olhe bem nos olhos da orquídea. Vocês vão entender o que eu estou falando. E em tudo na natureza, a irmã Catiele está ali assim, ó. A irmã Catiele está assim, ó. Como? Eu não estou conseguindo. Fala, irmã. Dá um microfone para a irmã. Vai. Sim. A paz, igreja. A paz. Não, A agora irmã está sobre... vermelha, é melhor não falar. Não, agora sobre a orquídea eu fiquei curiosa, porque eu me considero a maior admiradora de orquídea. Então, isso aí. Vocês estão entendendo? Olha o poder do conhecimento. Vocês estão entendendo aqui o que está acontecendo? Ela lida com orquídea, é conhecedora de orquídea, da planta, fisicamente a planta. O conhecimento aprofundado abre a tua visão. Agora você vai ter uma visão macro da orquídea. Você vai entender que a orquídea é uma flor que representa algo que Deus caprichou em todo o universo. Ainda está sem entender? A pastora vai te explicar sobre isso. Pega uma orquídea. Não, a resposta vai vir olhando. Faça como Salomão. Isso, é. Irmão, não, deixa quieto. Vamos pular isso aqui. Escuta bem. Chega em casa e olha para a orquídea. Tá tudo bem. Vamos voltar aqui. Eu não posso, porque tá cheio de boi na linha hoje. Aí eu não posso aprofundar o estudo, entendeu? Vamos lá. Mas isso é com tudo, tá, gente? Pode imaginar a fruta, o legume, a hortaliça que você vai encontrar no seu corpo, a mesma coisa. Até porque existe uma coisa chamada padrão genético. E aí o que acontece? Deus ele é muito organização, padrão e processo. Deus é um Deus organizado, ele organizou tudo. Ele criou um padrão para tudo, porque imagine, se ele fosse fazer uma coisa, ele cria. Nós vivemos isso, né? Aqui na igreja, a gente, para facilitar, a gente cria padrão. O McDonald's, imagine se toda vez que você pedisse assim, ó, eu quero um Big Mac. Aí a pessoa correndo, ele, rápido, pega lá. Meu Deus do céu, Big Mac, 2 carnes, 2 pães, 2 queijos, cebola. O que é? Qual é o molho do Big Mac? Meu Deus, rápido, chama o gerente. É assim que eles fazem? Não. Quando você pede um Big Mac, existe um padrão para o Big Mac. E eles conseguem fazer milhões de Big Mac, tudo quase que perfeito. O mesmo sabor, o mesmo cheiro, o mesmo molho. Dificilmente vai vir o molho do cheddar McMelt dentro do Big Mac. Quem está entendendo, diga amém. Se um ser humano teve condições de fazer isso, imagine um Deus. Então ele criou padrões. O mesmo padrão que ele tinha feito, ele fez tudo, lembra? Nós fomos a 6ª criação, né? A última criação. Ele já tinha criado bastante coisa. Imagine a variedade de flores, de orquídeas. Imagine. Então ele olhou para a orquídea, provavelmente falou assim: que flor bonita. Eu vou repetir esse padrão. Aí olhou para lá, os olhos. O irmão está ali na internet vendo, está rindo. Por que o irmão está rindo? Dá para o irmão Josias uma dessas fotos, manda para o WhatsApp dele, que ele vai botar ali. Manda lá. O irmão está rindo, por que o irmão está rindo? É o ensinamento. Entendeu? Vocês vão aprender. Eu estou falando que vocês vão aprender. Entendeu? Isso. Olha aqui, olha para cá. Vamos lá. Quem está entendendo a linha de raciocínio, diga amém. Posso aprofundar ou vamos voltar para uma coisa rasa? Aprofunda. Vamos lá? Então preste atenção. O irmão, com quantos anos o irmão está agora batendo aí na escala Richter? Aí, ó. Os irmãos estão descobrindo as coisas agora. Já foi. O irmão está descobrindo, está todo sorridente ali quando ele descobriu que a orquídea é de Deus. Mudou o brilho. A irmã está falando, a irmã Daniela, mudou o brilho, ela está todo sorridente. Entendeu?
Olha aqui, Deus criou o ser humano no sexto dia. Irmã Débora, tô vendo, vocês tudo vendo no WhatsApp, aí tudo vendo no Google, né? Tá todo mundo buscando no Google. Dá lá, tira lá, José, mas pega... Vamos lá, vamos aqui, vocês estão muito, muito curiosos. Vamos lá. Então, o que acontece? No sexto dia, Deus, ele finalizou o ser humano. E o que ele fez? Ele já tinha feito tudo isso, a cenoura, o abacate. O abacate é o útero de uma mulher. A sua orelha, ela é um feto, um bebê. Assim, na posição fetal. E o que é mais impressionante... Catiele, por isso que você está vindo quarta-feira é importante. Vocês não estão dando... Olha aqui. E por onde é que a gente engravida para o pecado? Pelo ouvido. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou falando, não. A Bíblia diz, compara como uma gravidez, porque realmente, você ama o pastor Ney. Nossa, o pastor Ney é uma benção. Aí vem... Tá bom. Quem entendeu, diga amém. Então tá certo. Quem não... É mistério. Nunca mais ninguém vai querer receber orquídea. Não, e o pior, hein? Tem variações, tá? Tem variações de orquídea e as variações são variações semelhantes a variações. Vocês estão entendendo? Gente, a gente está aqui, mas as coisas são muito mais profundas do que você imagina. E isso é um Deus perfeito. Isso é um Deus tremendo. Se os homens tivessem esta visão de que qual é uma das flores, não estou dizendo que ela é a mais valiosa, mas uma das flores mais valorizadas, mais valiosas nesse sentido, é a orquídea, não é? A orquídea, ela não só é linda, ela é bonita, ela é perfeita, cara. Vocês estão entendendo o mistério? Os homens deveriam olhar como orquídea, valorosa, rara, cara. Deu para entender? Uma coisa muito mais acima. É sobre isso. Deus, ele é perfeito. Então vamos lá. Então, o que eu estava falando antes dessa explicação sobre a orquídea? Aí, pelo ouvido. A Bíblia diz isso, que quando você ouve, o pastoneio é uma bênção. Aí alguém chega, senta num culto, ou no final do culto, e vai assim numa conversinha de pé de ouvido, ou numa reclamação, numa carona, ou numa... Sabe? O diabo não perde tempo. O diabo está ao derredor buscando a que ele possa tragar. Vocês têm que aprender. Quem está aqui em culto de quarta não pode cair em fofoca de ninguém nessa igreja. Entendeu? Aí eu estou aqui, estou dando um exemplo. Eu vou na irmã Simone. Ah, você viu? A pastora não prega legal, não. E o pastor, nossa, lá, deu uns gritos lá, não sei o quê. O que a pessoa falar, ela está te engravidando. Porque aquilo vai entrar no seu ouvido. O útero é aqui, ó, coração. Vai entrar no teu coração e se você deixar, vai germinar e vai nascer um filho. Qual é o filho? Você muda, aquilo externaliza. O que antes você estava tranquilo, eu já conheci pessoas aqui que eram virgens, tranquila, feliz, aquela moça, aquele rapaz maravilhoso. Eu vi, a pessoa sentou do lado, todo culto a pessoa colou nessa pessoa, todo culto a pessoa estava com ela, saía, estava com ela, saía, hoje essa pessoa não está mais aqui, ela mudou o coração, a meu respeito e a respeito da pastora, engravidou pelo ouvido. Isso é muito triste. Então, pastor, isso tem a ver com o Apocalipse? Tem a ver, porque se o Apocalipse nada mais é do que sinais que são dados, que se você não tiver a sensibilidade, que eu falei no início, eu comecei falando sobre conexão e sensibilidade. Se você não tiver conexão, se você não tiver sensibilidade, você não vai enxergar isso que eu acabei de te falar. Você não usar teus atributos, não abra mão da sua intuição, não abra a mão da sua premonição, lembrando que premonição, intuição não é do espiritismo, eles só valorizam mais isso. Eles só trabalham mais em cima disso. Mas não é deles, foi Deus que colocou em nós. Se eu estou provando para você, os rins são semelhantes a feijão, o mesmo formato do feijão é o formato dos rins, e por aí vai. E aí você pode buscar no teu corpo inteiro. As veias do seu corpo são semelhantes às veias que tem dentro de uma árvore, que traz a seiva, as raizezinhas. E por aí vai. Você pode buscar. O seu cérebro é o mesmo formato do seu intestino, provável. É a mesma construção de
tubos meio engeados, diria minha mãe. Ou seja, então existe uma conexão. E o ser humano perdeu a conexão. Tanto é que o culto de estudo sobre Apocalipse era para estar lotado. Mas as pessoas, está tudo bem, as pessoas estão distraídas com as suas coisas, perderam o entendimento da importância de estar aprendendo sobre isso, porque não há uma conexão. Até o crente, eu como pastor, como cristão, se eu não buscar o conhecimento para ter essa conexão, eu também não vou ter. A coisa mais comum da face da terra é ter crente sem conexão nenhum com Deus, com natureza, com as coisas de Deus. Então eu tive que ir na Bíblia, em Eclesiastes, parar e analisar. A gente fala muito de Salomão, de Provérbios. O crente ele ele floreia muito as coisas, sabe? E não se preocupa com o que está embaixo. Ele quer mostrar o que está em cima, mas o que está embaixo. O que está embaixo? Poxa, peraí. Salomão, o homem mais sábio que existiu, todo mundo sabe disso, mas tem mais alguma coisa aí? Aí você vai ver Salomão, o homem mais sábio que existiu, aprendendo com a formiga, aprendendo com a águia, aprendendo com a lagartixa, aprendendo com a natureza, parando para contemplar as coisas. Imagine, se a gente que trabalha já tem uma demanda de coisa, imagine um rei que reina uma nação inteira, cheio de problemas, E não era só problema fora do palácio, era problema dentro do palácio, porque só com as mulheres ele já tinha problema beça, né? Depois, com os conselheiros, os magos, toda aquela galera, os eunucos, que eram uma brigalhada, porque os eunucos, você sabe que eles eram meio, né? Meio alegres. Eles eram meio alegres, cremoso. Então eles brigavam um com o outro direto, eles brigavam, porque né, disputa, tinha muito conflito para ser resolvido dentro do palácio. E me explica, como é que Salomão achava tempo para contemplar? Então é sobre isso. Ele que nos ensinou uma das coisas que é a lei da contemplação, ou seja, ele parar e observar as coisas. Mas não é observar para criticar, é observar para aprender. Porque o ser humano ele quer observar para criticar. Ele não fazia isso. Se você olhar a formiga para criticar, você vai achar a opção de defeito na formiga. Mas se você parar e olhar para a formiga com a intenção de aprender, meu irmão, você vai tomar uma aula maravilhosa de companheirismo, de ajuda mútua, de briga também, porque uma vez, não sei quem me contou essa experiência, de que tinha lá um negocinho. Não, minto, eu vi um vídeo sobre isso. O rapaz enganou a formiga. Ele colocou um docinho, e aí aí uma formiga foi lá e sentiu o doce, e comunhão, o que ela faz? Se sou eu, comi o doce sozinho, ficava ali e comia tudo. Ela não, ela nos ensina a comunhão. Ela voltou e foi falar para a galera, tem um doção lá, vamos se reunir para a gente comer todo mundo do mesmo doce. E Bíblia fala isso, comunhão, partir do pão. Ela foi lá, chegou lá o rapaz, gente, internet, gente, é terrível. Ele trocou o doce por um pedaço de tipo isopor. Daqui a pouco veio aquela galera, aê, vambora! Um atrás do outro. E o outro na frente, achei doce. Chegou lá, eles bicaram lá, não tinha gosto nenhum. Sabe o que eles fizeram? Bateram na formiga. Bateram na formiga. Rebelião, irmão. Se rebelaram, bateram na formiga. Depois se entenderam e foram embora frustrados. Mas se você olhar, olha o que você aprende. Até treta você aprende com a formiga. Você está entendendo? Era fake, eles não sabiam. Foi a primeira. Isso com certeza foi assunto no formigueiro, não é isso? Bom, vamos lá que hoje eu tô que tô, né? A introdução foi 1 hora só de. Mas deu para aprender? Quem aprendeu, diga amém. Já daria até para encerrar aqui, né? Que já deu para aprender. Vai todo mundo correr para casa. Quem tiver orquídea, a irmã vai passar a noite olhando as orquídeas assim, ó. Irmã, fique em paz, tá? Vamos lá para a gente continuar, irmão Ronaldo aqui, ó. Cadê o microfone? Ué, meu pai, a esposa está aqui, ele está largando a função para estar do lado da esposinha ali, se abraçando, se beijando. Vamos lá, irmão Josias, vamos lá, irmão Ronaldo. Sim. Pastor, levando em consideração, né, que o livro de Apocalipse é um livro voltado, né, Dá o play. literalmente para a profecia, né? Sim. Poderíamos fazer alguma correlação da profecia com a premonição? Não. A pergunta é interessante, é inteligente, bem sábia.
mas não dá para fazer comparação porque é bem diferente. O Apocalipse é, na verdade, é uma revelação. O livro Apocalipse significa revelação, ok? Então, eu estou revelando algo que vai acontecer. Premonição, eu estou pressentindo algo que ainda não aconteceu, eu não sei o que vai acontecer e se vai acontecer. Então, é diferente. Premonição fala-se de eu vou chamar de sentimento, mas não é sentimento, é uma energia em que eu presinto algo, ok? Mas eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho certeza e eu não tenho nem como me preparar. Apocalipse não, chama-se revelação. Ele revelou algo que ele sabe que vai acontecer. Então, entendeu? Não tem como comparar, é parecido, mas é muito distante. Eu, quando tive um pressentimento, né, de que algo, eu fui até a cidade, a Tijuca, buscar um material, já contei essa história algumas vezes, e eu saí de casa com um sentimento ali de, sabe, um certo, eu não tenho, graças a Deus, medo. Nesse dia eu estava tendo um medo estranho, eu orei, repreendi, louvei, para você ver o nível eu estava sentindo alguma coisa sem a mínima intenção, mínima noção do que iria acontecer, mas eu senti, então orei, repreendi, anulei, e eu entrei no ônibus, que eu fui de ônibus, se eu for de carro eu não volto, me perco, eu fui de ônibus, e isso já faz mais de 20 anos. E quando eu entrei no ônibus, eu pensei assim, eu vou sentar atrás, no lugar mais alto, para eu não, se o ônibus bater, eu estar bem resguardado. Olha o nível de pensamento que eu estava. Eu estava com a sensação de que alguma coisa ia acontecer. Aí como eu fui em Vila Isabel, então eu fui com receio de ser assaltado. Foram vários sentimentos, premonição. Eu não sabia o que ia acontecer. E eu orei, fiz tudo o que é necessário fazer, pedi proteção, tal. Já ensinei isso a vocês 1000 vezes. Quando eu estou voltando, já aqui em Campo Grande, nada aconteceu. E eu com pressentimento. Só que quando eu cheguei aqui saltei aqui no E-Shopping, ainda com esse pressentimento, mas um pouco menor, eu estava muito atrasado. Eu tinha que entregar um material e já era eu tinha que entregar o material 19 horas, já era 19h20. Eu estava lá ainda e já ia acabar a aula. E aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que hora que vai passar ônibus, van? Não conheço como é que funciona. E tinha uns mototáxis assim. Eu não gosto de moto, nem andar de muito menos andar. Né? Não sou contra quem faz, mas eu particularmente me preservo nesse sentido. Aí o que aconteceu? Não teve outra opção. Eu falei, vou ter que pegar esse negócio, não, né? Enfim. E eu estava com tanto receio que eu pedi o capacete. Falei, moço, me dá um capacete aí. Aí ele me deu um capacete, naquela época não tinha um capacete aberto, era capacete fechado. Meu irmão, pensa no capacete fedorento da vida. Pensa, eu acho que o mundo inteiro usou aquele capacete. Aí mesmo assim eu estava tão receoso, com pressentimento, que eu coloquei o capacete e eu grudei, eu só não segurei na, na cintura do rapaz, que eu fiquei com vergonha, mas minha vontade era grudar nas costas dele. E aí eu segurei nos 2 ferros aqui, né? Tinha 2 ferros, eu segurei, coloquei o pacote aqui das revistas e fui segurando. E ele andando tranquilo, e eu falei, moço, pode ir, vai tranquilo, devagar, né? Eles saem igual doido. Eu falei, não, pode ir tranquilo. Eu com pressa, falei, pode ir tranquilo. Aí ele saiu, e geralmente o motoqueiro é que tem que olhar com atenção à frente. Eu não, eu ficava olhando para ele. Tanto é que, quando o carro veio bater na gente, eu já tinha visto há muito tempo. Aí eu pulei antes dele, ele se arrebentou lá e eu pulei, entendeu? Ou seja, eu pressenti, mas eu não tinha noção do que ia fazer. E Deus não. Deus ele não está pressentindo que vai acontecer isso. Ele sabe o que vai acontecer e está dando, inclusive, os sinais bem claros. Eu não tive nenhum sinal, entendeu? Sim, mas assim, pastor, a minha pergunta é porque ao longo da minha vida, né, algumas vezes eu tive determinados sonhos que aquilo que eu sonhei Então, veio acontecer. sonhos premonitórios, Né? entendeu? Ou seja, aquilo que eu vi no sonho se tornaram realidade. Então, mas aí entra a lei dos sinais. Eu já ensinei isso. Antes de as coisas acontecerem, elas têm que ser avisadas, seja pela parte de Deus ou pela parte do mal. Nem o diabo pode agir sem avisar. Obrigado, irmã. Entendeu? Tem que estar ligado. Por exemplo, ó, a irmã Val tá ligada. Que eu bebi o último gole aqui, fiz assim, ó, para perceberem que acabou. A irmãzinha estava lá atrás, ela levantou, veio aqui, pegou. Ela está no ambiente, mas está ligada porque ela está na função dela. Tá entendendo?
Então ela está ligada naquilo que foi proposto para ela. O crente, ele tem uma função, só que ele está desligado e não percebe. Então toda vez que tiver um sonho, seja bom ou ruim, tem que orar, porque sonho, gente, ele pode ser natural, de um filme, de algumas coisas que você viu, aí a junção mistura tudo. Tu vê gente que tu nunca viu, tu tá num lugar, daqui a pouco tá na metade do lugar, o mesmo lugar é outro lugar, no mesmo, isso é loucura. Você tem que entender se você viu algo que te levou a isso, que você assistiu, ou a melatonina que tu tomou, que melatonina tu sonha que tu parece estar em Hollywood fazendo 50 filmes de uma vez só. Não tome melatonina, porque tu fica doidão. Mas, fora isso, você tem que orar. Obrigado, irmã. Você tem que orar, porque pode ser aviso que você orando e repreendendo não vai acontecer. Mas se não repreender, vai acontecer, tá bom? Vamos lá então, vamos caminhar aqui. Alguma pergunta sobre o que foi dito até aqui? Deu para entender? Sim ou não? Vamos lá. Cristo salientou a aparição de numerosa de só em falar em falso profeta eu já fico aqui, a minha premonição, intuição fica a 100 por 1. Falsos profetas e falsos ensinadores. Ah, meu irmão. Ah, eu já tive ovelhas que se perderam por causa de falsos ensinadores. Triste isso. Meu irmão, que você nunca permita que isso aconteça. Cuidado com a internet. Porque às vezes, eu quero conhecimento. Busque conhecimento da fonte, de fonte confiável, que você conhece, que você sabe a história, que você vê frutos. Tem um professor lá na internet, ou um homem lá, grava um vídeo e fala uma opção de coisa. Dízimo não é de Deus. Aí ele começa a ensinar, mostra na Bíblia, mostra não sei o quê, ele começa a fazer estudo maravilhoso combatendo. O cara nem pastor é. Se é pastor, vê se ele tem igreja, porque se ele tiver igreja, como é que ele sobrevive com a igreja? Porque às vezes é fácil de a pessoa fazer um canal, chegar ali e falar que dízimo não é de Deus. Só que ele não tem que sustentar a igreja, ele não tem que pagar aluguel, ele não tem que pagar pessoas que trabalham e ele não tem que ajudar a família nenhuma. Então, para ele é cômodo ele falar que não precisa. Vocês estão entendendo? E aí uma ovelha minha, muito querida, um rapaz que estava crescendo tremendamente na prática. Inclusive, esses dias eu encontrei, né, um presente que ele me deu, fazendo uma declaração, e eu olhei assim, eu falei, Deus, como é que o diabo é astuto, né? Por causa dessas coisas aí. Nos últimos tempos, muitos vão se afastar, tá? Você tem que estar ligado, senão você se afasta também. E esse rapaz estava muito firme, ele começou a assistir esses vídeos de internet. Aí ele começou a estudar que dízimo não é de Deus, e ele era um fiel dizimista, e Deus tinha abençoado ele sobremaneira. Teve um testemunho que ele deu, que ele pegou um saco de moedas que ele tinha para ajudar numa das campanhas da igreja. E ele deu testemunho que ele fez aquilo, e na outra semana ele ganhou lá 50 vezes mais do que tinha de valor no envelope. E ali, várias bênçãos que ele estava recebendo por conta de coisas que ele estava fazendo, ele era muito dedicado. Ele começou a ouvir que dízimo não é de Deus, dízimo não é bíblico, que é do Antigo Testamento. Aí vem aqueles ensinamentos, aquelas coisas tal. Pastora não é de Deus. Pastora não é bíblico. Pastora não sei o quê. E tá tudo bem. O que aconteceu? Ele se afastou, porque a igreja pede dízimo. Na igreja, na maioria, tem pastoras. Ele entendeu que ele não deveria fazer parte. E saiu. E tá tudo bem. A questão é, cadê esses professores e falsos profetas para ajudar, para orientar, cuidar da família dele? Fim da história. A família dele se dissolveu, hoje ele está com a cabeça virada, está afastado do evangelho, aí deixou filhinha, deixou esposa, tudo por causa de ideias tortas. Em nome de Jesus, irmão e irmã, beba, aprenda isso. Vá beber de uma fonte, você pode se aproximar dela e beber pertinho dela, que você conhece a procedência daquela fonte. Na internet você vai encontrar muitos falsos ensinadores, que a Bíblia chama também de falsos mestres. O cara é bom, a mulher é boa, ensina coisa boa. E falsos profetas, que fazem mais do que um pastor normal. Eles podem ter mais conhecimento do que eu, mas eu tenho a prática. Eu tenho a prática. Não adianta você fazer faculdade de medicina, tá bom? Você vai fazer faculdade de medicina? Parabéns, você tem uma formação. Mas se você não abrir um cadáver, se você não olhar como são os órgãos lá dentro, se você não conseguir suturar alguém,
Você é médico só no nome. Você pode conhecer mais do que eu. Alguém que faz faculdade de medicina vai conhecer mais do que todos nós aqui juntos. Mas na prática, ele não vai saber nada. É sobre isso. Os falsos mestres, eles falam coisas muito boas, são lisonjas para o ouvido. Mas na prática, tanto é, a nossa igreja cuidava muito dessa família. Por causa dos dízimos e ofertas, eles foram muito assistidos por essa igreja. Depois que ele entendeu isso, ele saiu, ele parou de ter a assistência que a própria igreja dava. Então não faz sentido. Só que o problema é que Jesus avisou que haveriam falsos ensinadores, falsos mestres. Então vocês que buscam conhecimento não tem que ter essa. E outra coisa, irmãos, aprenda uma coisa. Vamos supor, você está aqui, o pastor está te ensinando, a gente anda junto, caminha junto, convive juntos, nos vemos toda semana. Você vê como eu sou, vê como é a minha esposa, como são os meus filhos, como é a nossa convivência. O cara lá, você nem sabe quem é a mulher dele, quem é a esposa dele, quem é o filho dele. Às vezes é um inferno a vida dele. E ele está ali, e quem grava, grava daqui para cima. Você nem sabe, a pessoa está de cueca ali, e você está aqui, acredita que a pessoa está nem aí. Tudo ali é muito falso, muito fake. Na pandemia, nós vimos vários vídeos de homens batendo, pastores, eu estou falando de pastores, batendo nas esposas, porque eles achavam que estava desligado, porque as pessoas estavam sem saber lidar muito com live, né? Então, eles pensavam que estava sem gravar, tem isso na internet. E aí, na hora da live, o cara foi lá, a esposa deixou cair lá o celular na hora da gravação, só que estava gravando, e ele não sabia que estava gravando. Deu-lhe um salavanco na mulher. Aí depois ela ajeitou a câmera, ele, tá tudo bem, ela, tá tudo bem. Ele, a paz, queridos, tudo bem? Estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Tinha dado uma sova na esposa antes da live. Só que, se não tivesse pego isso, nossa, que bênção. Vocês estão entendendo? Esse caso que eu falei tem milhões na internet. Tem milhões. Então é sobre isso, tá? Falsos ensinadores, falsos profetas. Tira isso daí, coloca os 2 vídeos que eu trouxe, por favor. São 3, né? Coloca aí para você ver como é que o negócio está nas igrejas. Inclusive, eu quero que as irmãs levem seus maridos para essa igreja dessa pastora aí. Vai. Culto fitness. Olha a roupa da mulher. Olha o cabelo. É uma igreja, tá, gente? Ó. Olha lá. É algum evento que eles estão fazendo. É evento na igreja. Evento de mulheres, eles resolveram colocar isso, entendeu? Entendeu? Vamos lá, o próximo. É, mas. É. A outra igreja aí, ó. Vamos lá. Tem música não? Ó. E o pessoal da mídia lá gravando, ó. A mídia tá registrando. Viu? Outro, terceiro. É, mano, tá nem identificando, né? É. Olha o que essa moça vai falar. A gente tem falado sobre isso. Ó. Por isso, já salva esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Porque o que deveria ser culto a Deus está virando um show para mim. Luzes piscando, fumaça, batidas ensurdecedores. Tudo para gerar um pico de dopamina. Dopamina é como açúcar para o cérebro. É prazer rápido, mas não sustenta. E logo, você quer mais. As pessoas saem emocionadas, não transformam. Confundem arrepio com unção, barulho com avivamento. Só que a Bíblia já alerta, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo coceira nos ouvidos, acumularão para si mestres segundo os seus próprios desejos. 2 Timóteo 4:10. O perigo, você começa a depender do estímulo externo para sentir Deus.
quando não tem banda, não tem luz, não tem som alto, acha que Deus nem está. Isso é total não é presença. O culto verdadeiro não precisa de manipulação sensorial. Ela vem de um coração quebrantado, não de um palco produzido. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Eu sou Brígida Santana e estou aqui Pode. para trazer a verdade à luz da Bíblia. Perfeito, perfeito. Você viu o que ela fala no final? Além de tudo, é o que a gente mais vê nas igrejas. É mexer com o seu sentimento, que aí é fumaça, é luz, é aquela coisa, e você fica no frenesi e você acha que você está adorando a Deus. Só que Deus, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o teu espírito conectado com Deus, em espírito e em verdade. Você está ali com verdade diante do teu Deus. Quando a gente está numa igreja que tem muita luz, primeiro que já corta a nossa conexão, para começo de conversa. Corta a conexão, corta a concentração. Você não consegue se concentrar tendo um movimento. Imagine um médico vai fazer uma cirurgia, fumaça e jogo de luz dentro do ambiente. Ele vai conseguir se concentrar? Nada que é importante você deve fazer desconcentrado. Dirigir, se os faróis vêm em cima de você, farol alto, você consegue se concentrar? Não. Por que na igreja tem faróis altos dentro da igreja? São jogos de luz assim, ó, que passa rasgando. E não é uma questão de que o pastor não gosta disso, é palavra. Então as pessoas elas ficam ali, ó, aleluia, glória a Deus. É um frenesi humano. E Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, conexão e verdade. Eu estou ali para adorar o meu Deus. Eu não estou ali porque a igreja me oferece tudo isso. Eu não estou ali porque a igreja é maneirona. Eu não estou ali porque eu me sinto arrupiado na carne. Até porque qualquer sentimento na carne que você sente não representa espiritualidade muito, não. Tem que ser no espírito. Vocês estão entendendo? Então, nos últimos tempos, o que mais está acontecendo nas igrejas é isso. Só que o povo está cego. Quanto mais. Um exemplo: se nós fizermos um templo maior aqui, e eu tacar luzes, fumaça e fizer o espetáculo que eles fazem, a gente vai encher, irmãos. Só que vai ter culto que não tem espírito e verdade. Então, logo, Deus não está sendo adorado. E se é culto, culto é adoração a uma divindade. Então, é um ajuntamento de pessoas pulando, dançando. E se vocês observarem, eles ficam inventando coisas. Ei, não precisa. Tem milhões de versículos aqui, milhões de versões e pregações aqui dentro, que a gente não dá conta de pregar tudo, irmãos. 10 anos nós estamos aqui, eu não consegui pregar metade da Bíblia. Para quem inventar, e se você observar, aí eles botam dança, não é dança profética, não, dança de passinho, aí eles entram com vestido de não sei o quê, eles ficam inventando coisa para florear, para enfeitar o pavão. O pavão é bonito por natureza. Se eu abrir aqui, ó, pavão já vai mostrar para vocês a verdade aqui. Então, quando eu falo isso, parece que é o pastor Ney que está criticando pela crítica as igrejas. Não é. É abrir os olhos de vocês para vocês olharem e falar: isso aqui não é normal. Eu ensino isso ao meu filho. A ele identificar um comportamento que não é normal. Você tem dois seres humanos. Os dois são seres humanos. Os dois têm a mesma aparência no sentido de ser humano. São um alienígena e um ser humano. Não, dois seres humanos. Um vai ter um comportamento, outro vai ter um comportamento. Vamos dizer, um quer fumar, usar drogas, fazer isso, só fala besteira, o pensamento é machista, se for homem e tal. E tem um que age correto, que é mais conectado com pai e mãe, que é mais legal, que é mais de entendimento, não quer fazer besteira, tem princípios e valores. São dois seres humanos, mas você tem que entender a diferença entre um ser humano e um outro, mesmo sendo seres humanos. É igual carro, tudo na vida é assim. Tem o carro,
O carro X, ele é diferente. Todos têm que ter freio, todos têm que ter volante, mas cada um vai ter uma variação. Então, como é que você escolhe um carro? Esse aqui eu gosto desse aqui que é automático, esse aqui, os dois andam, os dois vão te levar para onde você quer. Mas há uma diferença, às vezes pequenas diferenças, mas você tem que identificar a diferença. As pessoas identificam diferença de celular na hora de comprar um carro, mas as pessoas não identificam nas igrejas a enorme diferença que há de uma para outra. E quando eu digo diferença, eu estou falando da diferença negativa. Então, é como se o diabo estivesse sambando na cara da igreja, fazendo o que bem quer, fazendo tudo o contrário. Deus é o Pai das luzes. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Você sabe o que é a sombra? Sombra, aqui, ó. Minha sombra já levantou ali, ó. E olha que aqui tá, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui não, é porque tá projetado. Aí, ó, aqui também, ó. Sombra é uma parte que fica mais escura por causa da ausência da luz naquela projeção. Deus, ele é tão luz que nele não há sombra de variação. Por quê? Não há ponto de escuridão nele. Jesus é a luz do mundo e diz que a gente precisa ser a luz do mundo. Ele, Deus, é o Pai das luzes. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A igreja quer apagar as luzes, quer colocar luzes artificiais, quer trazer toda uma, sabe? Hoje eu fui pela primeira vez naquele mercado que tem Adonai, lá na Estrada da Cachamorra. Eu tinha uma curiosidade, né? Bonitão, grandão, do lado de fora tem umas luzes piscando, aquela coisa toda. Meu irmão, o mercado é enorme. Milhões de luzes acesas para a gente enxergar tudo bem. A igreja é o único lugar que eu não estou entendendo que está apagando todas as luzes. Vocês estão entendendo o quanto isso é sério? Então, não pode ter. Não pode ter. Eles deixam sombrio, um pouco sombrio, justamente porque todo lugar que é sombrio, aprenda uma coisa, todo lugar, centro cirúrgico, hospital, qualquer lugar que trata de coisas que vão trazer vida, que vão resolver alguma coisa importante, precisa de ter muita iluminação. Até um comércio tem que ter muita iluminação. Já viu? Ó, as lojas americanas, as farmácias, o shopping. Imagine o shopping sombrio. Não faz sentido. O que é sombrio que nós entendemos? São locais que trabalham com energia densa, prostíbulo, lugares que, sabe, que tem que estar ali meio que entenebrecido o ambiente. É triste ver a casa de Deus sombria. Sombria. Ao ponto de, se vocês passarem aqui eu tentei tirar uma foto, a foto nem ficou boa. Porque estava tão escuro lá que não deu para... tem um aqui na Pedregoso, você sobe aqui, aonde tem um negócio japonês ali. Aquele... Qual é o nome do negócio japonês ali? Kian. Kian entrou ali, estado do Pedregoso, subiu. Quando chega lá na frente, em cima, você continua, né, como quem vai sentido para o Brasil, você continua um pouco mais à frente, vai ter um centro comercial, bem no centro comercial assim, tem uma igreja ali, gente, que eu fiquei assustado, porque quando eu olhei de carro, era noite, eu olhei, eu pensei que era um bar, diante de Deus, eu pensei que fosse um bar, porque era de esquina, a parede toda preta, o letreiro preto, e não é sobre cor, tá, gente? Eu não estou falando de negro, preto, eu estou falando de uma cor, tá? E não é porque o preto é ruim, a cor preta é errado, não é sobre isso. Eu estou falando de ambientes. Ou seja, oi? Exatamente. A cor no lugar certo. O preto, gente, preto com dourado é a coisa mais linda do mundo. Preto com prata é a cor mais linda. O preto é uma das cores mais utilizadas no mundo. Ok, mas é o preto no lugar certo. A cor preta no lugar certo. Então, a fachada da igreja, a parede, tudo preto.
o letreiro preto, tudo apagado, e tinha culto, estava tudo apagado, porque o vidro era preto, era fumê, e aí tinha, meus irmãos, assustadoramente, um letreiro, daqueles letreiros que fica de LED, que fica passando assim, o nome fica passando assim, né? Vai passando assim. Culto hoje, 19h30, quarta-feira, vai passando, né? Tudo preto, com esse LED vermelho, parecia a Casa da Luz Vermelha. Aí eu passei com o carro assim, aí tinha um corredor assim, sabe? Tudo escuro, com o pessoal de preto para receber. Recepção. Mas é igreja, irmãos. Não, é evangélica. Não é porque agora não está tendo divisão. Como é a igreja luciferiana que fizeram ali? Toda preta. Vocês estão entendendo sobre isso? Não é a cor, gente. Não é a cor. É sobre a cor no lugar certo. Entendeu? Vamos lá para a gente continuar para ir para o fim, tá? Vamos lá. Boa noite, a paz a Boa todos. noite, a paz. Pastor, eu vejo que as igrejas elas querem acompanhar o mundo, né? Uhum. Tudo que tem no mundo, eles querem colocar dentro da igreja, porque aí é atrativo, a pessoa Sim. vai, mas a gente vê que não tem transformação. Eu tenho uma amiga que ela é da Atitude, da Barra não, de Santa Cruz. Só que assim, não vejo, né, frutos, né? Uhum. Porém, aí hoje ela estava toda boba, veio falar que a Igreja Atitude alugou o Maracanã para fazer a virada do ano. A moda agora é essa. Alugou o Maracanã Lá para em fazer São Paulo fizeram isso. a virada do ano. Mas aí você para e pensa, né, que assim, essas famílias estão indo para a igreja, mas não tem transformação. Não, e não é só isso. Então, não é só sobre a transformação, que já é um grande problema. Aí começa o problema. Só que, meus irmãos, escuta o que eu estou falando para vocês, que a minha visão é diferente da ovelha. Eu sou pastor, sou líder. Gente, é um perigo. No dia 31 de dezembro, encerramento de um ciclo, aonde há muitos anos existe uma legalidade em Copacabana para que o povo do mundo vá para lá fazer o culto deles, que aquilo é um culto. Aquilo ali são milhões. Como eu vou pegar as famílias da igreja e submeter à meia-noite, que é um ciclo, fechamento de um ciclo e abertura de um outro, submeter famílias para ir lá para o Maracanã? Vocês têm noção do que isso é sério? Quantas famílias estarão correndo risco? Porque tem família que é protegida, tem família que está desguarnecida, tem família que está com brecha, tem todo tipo. Então, eu, como pastor, eu tenho que preservar o rebanho e não permitir que o rebanho vá no dia 31, porque no dia 31 o diabo sabe que é encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Se ele conseguir causar o máximo de tragédia, destruição, briga, morte, coisas ruins, nesse dia, ele já ganha o ano inteiro, ou vários anos daquela pessoa. Por isso que final de ano tem muita tragédia, tem muita morte, tem muita destruição nesse final de ano, eles saem com força, recebem um culto naquela área ali, porque Copacabana é mais para lá do que para cá, é mais para, tipo assim, Maracanã ainda é mais perto de Copacabana, Zona Norte, da Zona Sul, do que aqui a Zona Oeste. Então, você entende que, além, né, das pessoas não terem transformação, e outra coisa, cá entre nós aqui que somos estudiosos da palavra, quem vai para lá? Está indo para adorar a Deus? Ou está indo para dizer assim, a minha igreja faz no Maracanã, eu passei a virada do... Elas vão para lá, essas pessoas, eu não estou julgando elas, não, vão tirar selfie, o espírito dela, não haverá um culto em espírito e em verdade. Eu te digo isso por conhecimento. Agora, se você não tiver maturidade, vai falar assim, o pastor Ney critica. Eu não estou criticando, eu estou ensinando a vocês. Vocês já pararam para pensar nessa versão que eu acabei de dar para vocês agora? É um perigo. Exato. E havia um mover espiritual tão grande ali que ia estremecer Isso, a Zona não. Norte. E cada vez piora, meu irmão. Minha irmã, cada vez está piorando as coisas nas igrejas. Eles fazem eventos maravilhosos, é evento disso, é evento daquilo. E parece que Deus se distancia cada vez mais deles. Porque eles fazem grandes eventos, coisas mirabolantes, maravilhosas, mas a igreja está indo de mal a pior. Então, o que a irmã falou sobre a não transformação
Tudo bem, porque aí é um detalhe que vai ser transformado, vai ser tratado, vai ser trabalhado ao longo dos anos lá na igreja. Eu creio que lá há uma estrutura para tratamento. Agora, você submeter pessoas ao externo, qual o controle que a igreja vai ter sobre as famílias, que cada um vai de um jeito? Vai ter muita gente que vai de trem, metrô, ônibus, carro, Uber. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério, só que a minha visão... Oi? Ah, não, você pode ter certeza disso. Isso aí para pagar lá. Olha, eu te digo, é 700 mil para alugar o Maracanã. E evento lá, o último evento que a igreja fez lá, né, deu alguns milhões. Você está entendendo? Aí, para fazer o show, fazer todo tal, mais uns 2 milhões. Isso, que aí você paga os cantores, paga a estrutura de palco tal, bota mais 2 milhões, com mais 1 milhão para alugar, vamos arredondar para 1 milhão, 3 milhões. Se arrecada míseros 23 milhões, né? Entendeu? Então, se morrer alguém no caminho, tá pago, tá tudo bem. Vocês estão entendendo? Ou eu falo isso para vocês, ou vocês ficam aí achando lindo o que não é para achar. Entendeu? Então, assim, não estou contra, cada um faz o que quer, cada igreja vai para o seu caminho aí, tá tudo certo. E isso que eu estou falando aqui para vocês não invalida o evangelho na igreja citada. Isso não invalida o homem de Deus que o pastor não invalida. Só que o pastor, ele acaba, se o pastor não tiver... porque assim, se a gente for pela cabeça das ovelhas, e se a gente for pela cabeça da liderança, se a gente for fazer tudo baseado no que cada um quer, acontece isso aí. Pastor, porque as pessoas têm ideias. Só que quem conhece do mundo espiritual são os pastores. E ele é um homem de Deus. Só que chega um momento que ele perde. A pressão é muito grande, só que ele é onde entra, aí vocês vão conhecer o porquê que o pastor Ney grita, fica brabo, que eu não vou deixar. Vocês estão entendendo? Evangelismo, aqui na igreja. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Coisa que eu não posso falar. Mas a pessoa que quer fazer evangelismo, que quer fazer, às vezes está precisando ser evangelizada. Está com questões espirituais. Aí quer ir para lá fazer e levar um grupo de pessoas para fazer. Eu vou deixar fazer? É a mesma coisa de pegar um pedófilo e botar na direção dos adolescentes. É sobre isso. E eu sei que tem muitas igrejas que fazem isso, tá? Rapazes, homens, que abusam de menores e estão no ministério de menores. Vocês estão vendo como é que a coisa é mais séria do que vocês pensam? Por isso é importante sentar para ouvir e aprender. Porque essas coisas eu não posso falar lá fora, essas coisas vocês não vão ouvir lá fora, e essas coisas vocês nem terão acesso. Muita coisa acontece. Por quê? Porque não há essa preocupação, não há essa conexão com a... Gente, aprenda uma coisa. Está rolando o dinheiro. A coisa está fluindo? Vamos embora. Vamos embora. Não há conexão. A Bíblia, só que por quê? A Bíblia diz que a igreja, lá em Atos, que é o original, o projeto original, era tudo em comum, era um com o outro, era aquela coisa de conexão. Mas quer ouvir uma verdade também? Cada um tem a igreja que merece, o pastor que merece, o sistema que merece, porque as pessoas também não valorizam muito o que é bom, não valorizam o que é certo, poucos valorizam o que é certo. Vocês estão entendendo? Você tem um pastor que se conecta, que se preocupa, a pessoa fica arrumando treta, fica arrumando fofoquinha, aí tem que ir para uma igreja grande mesmo, que ninguém é de ninguém, aí enche de coisa para a pessoa se distrair, a pessoa fala para todo mundo, estou numa igreja maravilhosa, a minha igreja faz isso, faz aquilo, e vai ser enganado. Quando chegar no último dia, a gente vê a conta. Aparta-te de mim, eu nunca te conheci, porque você não teve conexão comigo, você só teve o título de crente, até de cristão, mas você não conseguiu entender que aquele evento, que aquele culto não era para mim. Desculpa, como que um cristão não vai conseguir identificar um culto que não é culto? Os homens aqui sabem quando vê um homem que não é homem. A mulher sabe, e às vezes eu vou além. Vocês são mulheres. A mulher está ali de cabelo comprido, de roupa igual de mulher, mas o jeito, os papos, o contato contigo, o olhar, os trejeitos, a malícia, a fala. Ela pode ser uma mulher, mas as mulheres elas vão perceber. Se a mulher é aquela mulher leviana, ela pode estar ali no meio de todo mundo, mas a mulher decente, ela vai identificar a outra mulher que é leviana.
Leva licença. O jeito de jogar o cabelo, o jeito de brincar com os outros homens, o jeito de falar, sim ou não? A mesma coisa nós, homens. Quando a gente vê um homem sedoso, cremoso, macio, o cara pode ser barbudo. Não, o irmão é um gentleman, é diferente, é diferente. O irmão se assustou, ficou, ah, meu Deus, será que o pastor identificou alguma coisa? A gente está aqui brincando, mas vocês estão conseguindo entender a seriedade disso? Quem é homem sabe como é o comportamento correto. Homem safado. No olhar a gente pega. O cara que está secando mulher, o cara que está com um olharzinho, o cara que está com brincadeirinha boba, puxando assuntozinho, fica todo maciozinho com a mulher, todo, né? A mulher entra uma mulher no ambiente, o cara fica todo... Sai fora, irmão, que a gente já sabe. Irmão não, né? Primo. O irmão não age assim. É primo. Vocês estão entendendo como é que é sério? Agora, o culto pode ser qualquer lixo. A gente aceita? Como é que você identifica uma mulher que não presta, um homem que não presta? Pessoa que é malandreada, que chega no ambiente cheio de malandragem, tu já fica, tal. A pessoa que é educada, a pessoa que é gentleman, a pessoa que é tal. Você identifica, irmão. Só o culto a Deus que o cristão... Mas sabe por que isso? Porque para você identificar o culto verdadeiro, você tem que ser espiritual. Você tem que ter conexão. Você tem que olhar os sinais. Teu espírito se sente... Irmãos, quando eu vejo algumas coisas, eu me sinto mal. Às vezes eu mudo para não passar mal. Não tem quando você vê maldade com criança e maldade com idoso. Se eu ver maldade com criança e idoso, eu sou muito forte para muita coisa. Eu posso ver gente com aberta. Eu vejo cadáver. Meu irmão, eu com 17 anos eu ia atrás eu ia lá pro... como é que é o nome daquele que só tem gente famosa lá no Botafogo, lá um cemitério de Botafogo lá, São João Batista. Quando trabalhava de office boy, eu dava uma morcegada. Quando eu fazia algum serviço lá perto, eu tinha que passar lá dentro. Eu entrava lá, aí tinha os cortejos, eu ia atrás. De boa, ainda ajudava a carregar o caixão e tudo. Gostava de tal. Eu sou desse, não ligo para nada. Mas quer ver me arrebentar, é ver maldade com criança, maldade com idosos e maldade com a palavra de Deus. Eu passo mal. Eu pulo o vídeo, eu não quero assistir, me dá uma angústia. E aí, quando eu vejo algumas coisas, isso aqui é até bobeira, isso é besteira, até é mais engraçado, é tragicômico do que certas coisas que eu vejo. Sabe o que mais me entristece? Não é o falso profeta, não. É o crente batendo palma, abraçando, beijando, querendo tocar, idolatrando uma pessoa que você está olhando. Aquele Leonardo Salles, meu irmão, aquilo ali é o Satanás vestido de pastor, meu irmão. Mas ele prega, mas ele revelou, mas ele fez. Ei, os magos lá com Moisés fizeram a mesma coisa que Moisés fez. E isso é o Apocalipse, são os sinais de Apocalipse, gente. Se você não conseguir identificar os sinais que estão diante de você, tu vai enxergar os sinais do Apocalipse que nem aconteceu ainda, irmão. Então esse estudo aqui é para você ficar de cabelo em pé, de boca aberta, de olho regalado, ou com a mão assim, a mão está ali, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? É para você refletir sobre estas coisas. Porque as pessoas não estão enxergando, o diabo está cegando o entendimento. Parece que as pessoas estão burras. Apareceu o profeta Miguel aí, né? Meu irmão, ele parece um ídolo. As pessoas querem tocar, querem abraçar, querem tirar foto, querem estar junto. Miguel, fazem coro para ele. Eu fico imaginando Deus no trono, que deve ser adorado, olhando a criatura num culto a Deus, na casa de Deus, adorando uma criatura igual a ele. E ainda falando besteira. O camarada, ele repete o que o pastor dele fala. Até línguas estranhas, que deveria ser espiritual, ele fala igualzinho o pastor dele fala. E aí ele foi, como falamos semana passada, ele foi falar, mas você repete. Mas as pessoas repetem também, não vejo mal nenhum em repetir. Ou seja, ele está dizendo que ele repete. Ou seja, ele não falou a língua dos anjos, língua espiritual, ele falou a língua do pastor, que o pastor falou. Mas ele está sendo ovacionado. Pastor, você está com inveja porque ele está... Pelo contrário, irmão, eu quero que ninguém me siga, vai seguir Jesus. Agora, seguir o ser humano, aí é um problema sério. Vamos lá, aqui para a gente caminhar. Vamos lá que eu preciso fechar.
Sim, tá ligado. Sabe o que eu estava pensando, que hoje eu vi um vídeo, pastor? A gente tem que prezar mesmo realmente por aprender, conhecer, nos Sim, educar, falar bem, estudar, não só a Bíblia como o português, porque o diabo ele quer realmente envergonhar, não o evangelho, porque ele não consegue envergonhar o evangelho. Mas o evangélico, né, o cristão, tadinho, às vezes que está ali tentando. Eu vi um vídeo hoje que eu lembrei disso, que o rapaz entrevistava, ele só postou quem era cristão, né, quem era evangélico. Quem não era, com certeza ele cortou. Ele parava para o homem e falava assim: você teria relacionamento com o sexo oposto? Para o homem. Aí o homem, não, porque na Bíblia diz que não pode. Não entendia que o oposto, achava que o oposto era a mesma coisa. Aí, para várias pessoas citando a Bíblia. Depois a outra perguntar para a mulher: e ignorância. relacionamento monogâmico? Não, Deus me livre. A Bíblia condena. Monogâmico não. A Bíblia fala que tem que ser um homem e uma mulher. E aí eu fui ler os Ignorância. comentários. E Crente aí burro, começavam a crente burro. criticar, entendeu? Então a importância da gente não Buscar. só buscar a palavra, mas também ficar antenado no português em Vocês si, né? Na entenderam o que ela está vida. falando? Quando o homem perguntava, você, um homem, você aceita relacionamento com o sexo oposto, ou seja, com outra mulher? A pessoa está achando que o sexo oposto é outro homem. Está entendendo? Ignorância. E monogâmico é uma só pessoa, um casamento com uma só pessoa. E não, a Bíblia condena isso, só por causa do nome diferente. Entendeu? Então é ignorância. Entendeu? A gente tem que buscar. Então vamos lá. Excelente, vamos lá. E surgirão, tá aí, ó, Mateus 24, falsos profetas que enganarão a poucos, diz a palavra. A poucos? A muitos, na Bíblia significa pouco, significa muito. E muito está falando do mundo inteiro, então é muita gente. Tá? E para fechar, nunca o mundo teve uma multiplicação tão grande, tão rápida, muito rápida, com a internet. Agora tem um profeta em cada esquina de cada vídeo, em cada canal. E cada profeta, meu irmão, que só o sangue. Tem o Joma, tem muito aí, irmão. Tem. Ai, Senhor, é tão rápido e tantas falsas religiões e de falsos pregadores. E o que tem? Agora mesmo acabou de morrer um pregador aí. Ele era pregador, pregava em muitas igrejas, famosinho lá para baixo. Aí a filha dele morreu num desses hotéis que ele foi se hospedar com a família. A filhinha morreu, foi para a piscina do apartamento, do prédio lá do hotel e morreu afogada. E quando encontraram, ela já estava morta. Então, uma tragédia terrível. Ele sentiu, a esposa sentiu muito mais, com certeza. O que ele me faz? Homem de Deus, pregador, famoso lá para aquela banda de lá, outro estado, São Paulo, se eu não me engano. Ele pregador, venerado, famoso. A atitude dele, depois de um tempo, largou a esposa, começou a se relacionar com a novinha, aquelas novinha, mais novinha, cavalona de bagunça mesmo, e começou a vida totalmente dissoluta, se entregou a tudo, mas não foi por causa da filha, não, porque isso foi 3 anos depois, então não foi por causa de filha nenhuma, não. Foi pelo contrário, era hora dele ficar perto da mulher dele, que ajudou ele nos momentos mais difíceis. Mas, enfim, a história se repete. A história se repete. Era um homem de Deus, era famoso, era isso, era aquilo, mas por trás, aí explode as bombas, aí sabe que a atitude dele sempre foi ruim, mesmo quando ele pregava. Irmãos, eu tenho foto de pregadores pregando, pregador famoso, com melado de cocaína aqui, pregando horrores, falando em língua com cocaína no cérebro. Vocês estão entendendo a sujeira que está ao meio? Se é o conhecimento que vai te libertar do sistema. Entendeu? Sim. Uma cantora famosa conhecida de um amigo. E o que mais, minha irmã? Não, o que mais tem? O próprio J Neto, ele bebia o tempo todo e ele pregava e cantava bêbado. É o que mais tem. O que mais tem aí são, enfim, isso aí, infelizmente, tal. Por isso que você tem que estudar. Ah, pastor, o que tem a ver? Porque com o conhecimento você identifica, você percebe o comportamento, a família, a história. Um pregador que tu não conhece a esposa dele, não conhece os filhos dele, irmão, pode abrir 2 olhos e botar 2 pés para trás.
Como é que um pregador, tu não conhece a família do pregador? Como é que é ele com a esposa dele? Os filhos dele? Quem são os filhos dele? Tem pregador aí famoso, da nossa geração aqui, que os filhos é igual pé de cobra, né? Perna de cobra, ninguém vê. E a esposa só denigre ele nas redes sociais. Pregador famoso. Pregador bem famoso. Barba branca, cabelo branco. Só conta piada. A esposa dele só dá fora. Humilha ele, denigre ele em rede mundial. Poxa vida. Só coisa horrível. Fala dele. E publicamente fala olhando para ele, brigando com ele, num podcast. Várias vezes. E as pessoas, igual uma foca, batendo palma. Porque a foca ela é assim. Se você vê uma opção de foca assim, você aparece, ela começa a bater palma. Sem razão, ela bate palma para você. As pessoas parecem foca, batendo palma. Ah, pastor, ele não é homem de Deus? É homem de Deus. Ele prega a palavra? Prega a palavra. Mas você não pode deixar de observar que ele não tem domínio nenhum sobre a família dele. Ele não tem domínio nem sobre os filhos, nem sobre a esposa. Mas como ele conta casos engraçados para as famílias, está tudo bem. Só que a Bíblia não é sobre isso. A Bíblia é sobre você ter frutos, você ter exemplo, mas as pessoas não gostam disso. Vocês estão entendendo? As pessoas preferem. Poxa, então isso tudo, esse conhecimento aqui pesado que você está recebendo agora, é só para quem busca. Vamos colocar de pé, preciso fechar. Gostaria de ficar aqui até meia-noite, mas não dá, que já estamos aí no horário limite, tá bom? Semana que vem continuamos, tá bom? Quem Pastor. foi abençoado, diga amém. Sim. Por favor, só para fechar. Sim. Mais importante, é óbvio dizer isso, mas é necessário, porque se a gente conta aqui, tem 20 pessoas. Mas se der uma olhadinha para aquilo que está ali, nós estamos aprendendo sobre isso todo dia. Sim. O diabo ele vai tentar buscar quantas pessoas ele puder por a única coisa que ele não tem: o direito de se arrepender. E principalmente buscar relacionamento com aquele que nos deu a vida. Então, a gente está sendo afastado da verdade da palavra. Sim. Buscando cada vez mais em um homem ou em uma mulher o sentido da nossa Exato. vida, o sentido da nossa existência. Existem homens e mulheres de Deus que existem até hoje. Falo diante do Senhor, como nós tivemos uma reunião mais cedo ali falando de ministério, nós temos uma família que a gente pode olhar e ver Deus na vida de vocês. Mas enquanto a gente não buscar o relacionamento de verdade com o nosso Deus, a gente vai continuar sendo enganado. Sim. Que bom, faço aqui essa palavra como fechamento, que nós temos um lugar onde existem pessoas que são falhas, mas que em Deus a gente tem renovado a nossa aliança todo dia. Amém. Aprendendo a obedecer, mas a buscar relacionamento com Deus de verdade. Buscar a palavra de Deus, buscar estar num culto de estudo, buscar estar numa escola dominical, para a gente aprender de fato quem Deus é. E quando a gente chegar aqui, opa, meu conhecimento está sendo ampliado. Sem dúvida. É isso, relacionamento. Sem dúvida. Isso tem sido repetido aqui na igreja. E o que o irmão José falou é que você entenda. Não significa que eu, a minha família, somos perfeitos e que somos referência nesse sentido. Mas é algo real. É algo que você consegue ver. E a pastora tem defeito, o pastor Ney tem defeito, os filhos têm defeito. A Laurinha corre aí que eu tenho que falar, minha filha, para de correr, só anda correndo. Ela rola no chão, suja a roupa toda. Ela é aquela menina que vocês estão vendo. Às vezes é quietinha, às vezes é na dela, não gosta, não sabe se comunicar, não quer falar. É ela, é real, você está vendo. Me apresente os filhos dos pastores aí, as esposas dos pastores, me apresente. Vocês estão entendendo? Então, você se relacionar com algo que você não sabe, que você não vê, que você não tem como medir, isso é muito perigoso. É como se fosse o ocultismo na igreja. Então, está ali lidando com o ocultismo, algo oculto que você não sabe. Então, isso é muito sério. Então, que você possa ir para esse nível de entendimento em nome de Jesus.